nós vamos estudar sobre o ministério da intercessão, tá? Nós vamos abordar esse tema da intercessão. Vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre os efeitos, né, da intercessão, o que podemos ser abençoados e como podemos abençoar através da intercessão, mas está ligado também ao ato do evangelismo, como nós estamos estudando. Sem intercedermos, sem orar, fica difícil de ganhar uma alma para Jesus, né? Então nós vamos ver um pouquinho sobre o poder da intercessão para que nós possamos ganhar vida para Jesus. Nós vamos então estudar um pouquinho sobre o ministério da intercessão. Amém? O que é interceder? Orar é uma forma de interceder em oração. A gente intercede em oração. Mas interceder é tomar o lugar do outro. Exatamente, não é tomar o lugar do outro para ficar lá no lugar dele, se colocar no lugar do outro, amém? Fala tomar o lugar do outro, de repente vai querer tomar o lugar do outro lá, mas não entendi, sabe? Só uma brincadeira. É isso, se colocar no lugar do outro, é uma palavra muito bem colocada. Então interceder é você se colocar no lugar da pessoa e pedir pela pessoa em oração, amém? E se nós estamos falando do ministério de intercessão na igreja, é exatamente isso, é você colocar no lugar do outro e interceder por essa pessoa em oração, se colocar no lugar dele e orar por ela, amém? Então basicamente é isso, tá? Então já fico me perguntando, você é um intercessor? Amém? Não, não é Gonçalo? Amém? Então você é, filho, você intercede, né? Você pode não ser, mas intercede, amém? Então nós vamos aprofundar um pouquinho e buscar, né, a direção do Senhor para que o Senhor nos oriente, tá? Então vamos lá. Uma verdade, né, prática: através de Cristo e sob o poder do Espírito Santo somos impulsionados e capacitados a interceder uns pelos outros. Então, se colocar no lugar do outro é com a ajuda do Espírito Santo e com o poder que o Senhor Jesus nos entregou. De que poder nós estamos falando? De poder e autoridade que ele revestiu os cristãos. Então o Senhor deu poder para os cristãos o quê? Jesus, ele deu poder para expulsar demônios, ele deu poder para orarmos pelos enfermos e curar enfermidades, ele nos deu poder e autoridade para restauração. Inclusive um dos nossos grandes ministérios, igreja, é de reconciliação do mundo com Deus. Então nós temos armas poderosas em Jesus para nós podermos interceder pelos outros com autoridade e com poder. Se não for debaixo do nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, nós não temos capacidade humana e nem desejo humano voltado para isso. Nós podemos até ter uma empatia pelas pessoas e tal, mas carnalmente falando, sem a regeneração que nós já falamos sobre ela, que acontece em Jesus, nós não temos capacidades de interceder conforme é necessário interceder por ninguém. Nós não temos essas capacidades. Nós até tínhamos no princípio, quando fomos criados, mas caímos, né, e o pecado corrompeu essa natureza. E aí a natureza pecaminosa quer tudo contrário à vontade de Deus. Então não quer nada que seja vontade de Deus, ela quer. Então, por falta de Jesus, nós não temos capacidade. Agora, com Jesus, nós somos capacitados. Então, sob o poder do Espírito Santo, somos impulsionados e capacitados a interceder uns pelos outros. Então, através de Jesus, que nos concedeu o Espírito Santo, ele nos enche de autoridade. Nós até falamos na semana passada um pouquinho sobre o poder da intercessão e citamos até um exemplo de um missionário que um grupo de jovens estava orando na igreja, de repente eles foram impulsionados a orar por um nome de uma pessoa e eles intercederam grandemente. E nesse dia um missionário estava numa terra estranha que ninguém conhecia, foi alcançado pela misericórdia de Deus e Deus livrou ele de morte. E depois de muitos anos eles se encontram numa reunião nessa igreja, Deus prepara que ele vem visitar, e quando ele vem visitar, ele conta o testemunho, o Espírito Santo traz a lembrança e chega ao entendimento de que intercederam e por isso o Senhor fez aquela grande obra. Então, pelo poder do Espírito Santo, nos despertando, nos orientando para que nós possamos cumprir a vontade de Deus. Então, sensibilidade ao Espírito Santo é essencial e podemos já tomar isso como base.
Sensibilidade ao Espírito Santo é essencial para nós entrarmos e termos uma vida de intercessão, tá? Porque o Espírito Santo de Deus, ele sente as nossas dores. Se ele sente as nossas dores, ele vai também, assim como ele intercede a Deus por nós, Jesus está intercedendo, ele intercede, assim também ele desperta outras pessoas para interceder. Então nós necessitamos da presença do Espírito Santo. Então a sensibilidade ao Espírito Santo é essencial para a gente ter uma vida de intercessão. Então vai ter dia que o Espírito Santo desperta para orar por alguém que você nem imagina. Quando acorda e vem na mente o nome de uma pessoa e tal, e de repente você não para de pensar nessa pessoa e de repente você já está em joelho orando para as pessoas. Eu te dou uma dica muito especial: lembrou de alguém que você não viu recente, que faz tempo, alguma coisa assim, já coloque em oração. Senhor, visita agora fulano, pede para visitar, e aí o Senhor sabe o que faz, sabe o que é melhor. Amém? E eu digo mais, quando pedir para visitar, o Espírito Santo já vai ativar, porque crente é assim, você liga o negócio e começa a conectar, e de repente já está orando no meio do trabalho, né, irmã Sara? Está trabalhando e já está orando, profetizando e fazendo. Amém? Mas é essencial uma vida de intercessão. Amém? Então, com a presença do Espírito Santo, nós somos poderosos na intercessão. Intercessão, súplica em favor de outrem, que nós já falamos aqui. A intercessão pressupõe sofrer o que o outro sofre. Não sofre, né? O que o outro sofre, ou o que os outros sofrem. Chorar com os que choram. Chorar com os que choram. A palavra de Deus diz chorar com os que choram, né? Sorrir com os que sorrem, chora com os que choram. Então, há é implícito no poder da intercessão a gente se colocar no lugar da pessoa. E quando a gente se coloca no lugar da pessoa, a gente deve então interceder ao Senhor, crendo e profetizando. E eu creio que todos nós aqui já há algum tempo vivenciamos isso, de dobrar o joelho e de repente a gente está orando com tanta vontade por alguém e a gente não está entendendo. Na verdade, o Espírito Santo está nos usando para que a intercessão aconteça e alguma vida seja alcançada por um propósito do Senhor. Amém? Então vamos lá, vamos aprender então hoje o que? A oração intercessória, característica de um intercessor, a força da oração coletiva, tá? Então tudo isso aqui vai estar incluso aqui dentro daquilo que nós vamos estudar um pouquinho nessa tarde, em nome de Jesus. No Antigo Testamento, entre o povo de Israel havia muitos homens fiéis, amorosos e dedicados que perseveravam em oração a Deus por seus irmãos e pela nação inteira, principalmente os profetas que eram levantados por Deus. Então entenda uma coisa: toda vez que Deus te dá um dom, você foi alcançado por Deus, você já tem uma responsabilidade de intercessão, tá? Não é só pela família, só pelos filhos, mas por outros irmãos. Nós precisamos de ter um envolvimento com a obra de Deus. Então os profetas, o profeta Samuel, vamos lá, 1 Samuel capítulo de número 7, verso de número 5. Os irmãos abrem, por favor, vamos ler a Bíblia. Mesmo que você não vai ler, abre, que é muito importante, a gente vai gerando intimidade com a Bíblia. 1 Samuel capítulo 7, verso de número 5. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Amém, exatamente isso. Então, o profeta Samuel, ele reúne o povo de Israel, e ele fala: olha, junta todo mundo aqui que eu vou orar a Deus por vocês. Então Samuel, ele já está liberando, né, uma oração para o povo. Agora, vamos lá, no 1 Samuel 7, o verso de número 8, já diz o que é? Já diz o que aí? Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Amém. Verso de número 13. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Amém. Olha uma outra versão. Assim os filisteus foram derrotados e o Senhor não deixou que eles invadissem a terra de Israel enquanto Samuel viveu. Tá? Então olha aí, o povo de Israel se juntou, Samuel deu uma ordem: se juntem aqui, eu vou orar por vocês. E esse orar é alguém interceder. O que Samuel estava fazendo ali? Ele até sofreria alguns danos se o povo não tivesse a vitória, mas naquele lugar ele se coloca na posição do povo, porque o povo ia sofrer muito, então ele se coloca no lugar deles. Ele fala: fica aqui que eu vou orar por vocês. E aí ele intercede a Deus.
E aí o povo já começa a sentir o poder da intercessão. E aí o povo já vira para ele, já começa a dizer o quê? Não pare de orar ao Senhor. Por quê? Porque as coisas estão fluindo, está acontecendo, está correndo bem. Então não pare de interceder. Sabe o que nós vimos dentro dessa palavra poderosa aqui, irmãos? Que as pessoas estão sedentas e precisando. Se nós pararmos de orar, as pessoas elas vão sofrer. Então nós precisamos, irmãos, e nós precisamos entender, toda a igreja de Deus, por isso que é importante nós estarmos conectados com a igreja, porque nós temos propósito. Quando nós oramos, nós apresentamos outros cristãos, nós apresentamos as igrejas, igrejas apresentam igrejas, e aqueles que estão ligados e conectados no corpo são alcançados pela graça de Deus. Então o Senhor ele vai visitando povos de toda parte, em toda parte precisam de ter pessoas orando e intercedendo para que Deus faça. O povo de Israel já está experimentando, e o que eles começam a fazer? Não para de orar, Samuel, continua orando, porque está ficando bom o negócio está funcionando, está fluindo. Então, irmão, nós precisamos entender essa verdade. Há pessoas necessitando de intercessão. Então Deus levantou lá no Antigo Testamento. Então é de Deus também, desde o Antigo Testamento, a intercessão. Então Samuel, ele intercedia para o povo, e o povo teve vitória. E no verso 13 há uma grande declaração: o Senhor não permitiu mais que, enquanto Samuel vivesse, que os filisteus fossem lá invadir Israel. Em outras palavras também, o povo de filisteu ficou com medo, porque ele sabia que lá tinha brasa viva descendo do céu pela boca do profeta Samuel. Então, irmãos, o poder da intercessão, e Deus responde, tá? Então nós precisamos entrar nessa brecha, e quando Deus responde, o povo é abençoado, as coisas vão acontecendo. Então olha aqui, o povo que de repente estava já meio afastado de Deus, de repente vê o profeta orando, e de repente vê Deus agindo e operando. O que é que eles fizeram? Continuam orando. E quando nós queremos que alguém ore, automaticamente também nós vamos ter o desejo de orar, ou pelo menos nós estamos entendendo a necessidade de orar. Então, estamos sendo levados em direção a Deus, e esse é um dos propósitos maiores, né, da nossa vida, sermos conduzidos ao centro da vontade de Deus. Bem? Então, nós vimos no Antigo Testamento Samuel intercedia, um grande exemplo para a nossa vida. Amém? Ainda no Antigo Testamento, Moisés intercedia para o povo, e como intercedia, né? E como Moisés entrava na brecha, né, que nós costumamos dizer, como que ele entrava na brecha por causa do povo de Israel. O que é entrar na brecha? É se colocar na posição, se colocar no lugar de clamar para o povo. Olha em Êxodo capítulo de número 32, o verso de número 11 ao 12. O irmão que encontrar aí pode ler, por favor. Êxodo 32, verso 11 e o verso de número 12. E suplicou Moisés ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, por que a tua ira se acende contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e com as mãos fortes? Por que falaria os egípcios e diriam: para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los de face da terra? Desvia-te da tua ardente ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Amém. Olha a posição de colocar na brecha. Agora presta atenção, eu queria que você lesse, por favor, o verso de número 10. Por isso, agora deixe-me só, para que a minha ira se acenda contra ele, e para que eu consuma, e farei de ti uma grande nação. Então, tá vendo? O que é se colocar no lugar da pessoa? E num ponto de chegar a neutralizar você. O que Deus disse para Moisés? Moisés, deixa eu destruir esse povo. Esse povo é um povo teimoso, eu vou destruir. Na verdade, Deus está falando com eles: sai da minha frente e deixa eu, que eu vou tratar com eles. O negócio agora é eu e eles, eu vou destruir todo mundo. E mais, Moisés, não precisa ficar preocupado não, eu vou fazer de você uma nação. Toda a promessa ela vai continuar, porque eu não sou um Deus que minto, e não sou um Deus que falho, que me engano. Então eu vou cumprir com a minha promessa. Agora eu vou cumprir em você, vou fazer de você, Moisés. Aí Moisés pega e fala assim: não, Senhor, não faça isso. Porque ele se coloca no lugar do povo, ele se coloca no lugar de intercessão, ele se coloca no lugar de clamar por misericórdia. E ele fala: Deus, não faça isso. Deus tem de misericórdia, afasta a sua ira. Então ele se coloca no lugar de intercessão, e ele usa alguns argumentos fortes
para com Deus. Olha a intimidade dele, olha a autoridade, a ousadia que ele está chegando diante de Deus, e presta atenção no que Deus vai fazer. Presta atenção no que Deus vai fazer. Por que é importante a gente observar o que Deus vai fazer? Porque ele chega com ousadia, com autoridade diante de Deus. Deus está irado mesmo com o povo. Ele chega e se coloca e Deus atenta para ele. Deus não recusa. Deus não recusa ele, Deus atenta. Ele fala com Deus, fala: Deus, o que os povos vão dizer? É como se ele estivesse aconselhando Deus. Deus não precisa de conselho, ele sabe todas as coisas. Em Jó nós temos grandes declarações. Quem deu conselho para Deus quando Deus fez a terra? Ninguém, não tinha ninguém antes de Deus. É Deus fazendo desde o princípio. Ele não precisa de conselho de ninguém. Mas Moisés está se colocando numa posição e ele está ali de frente com Deus, falando com Deus. Deus, olha, presta atenção, o que os povos vão falar? Quando o Senhor matou todo mundo, vão falar que o Senhor não teve poder para colocar eles na terra prometida. Então por isso que eles morreram e tal. Mas aí Moisés está diante de Deus falando isso, e Deus está dando ouvido para Moisés. Deus não está nem questionando em nada, Deus está dando ouvido. Agora o verso de número 14, por favor. Então o Senhor arrependeu-se. Amém. Do mal que disseram que havia fazer ao seu povo. O que nós vemos aqui? De que o Senhor, ele falou uma coisa com Moisés, Moisés argumentou, intercedeu, e Deus faz o quê? Deus então muda de ideia. Não é que Deus, não, Deus estava meio que num relacionamento ali, de sinceridade com Moisés, Moisés, amigo de Deus, falava face a face com Deus. A própria Bíblia depois vai descrever sobre isso. Então Deus falando com Moisés numa intimidade ali, fala isso, e Deus dá atenção para ele, e não executa aquilo que ele tinha falado em fazer. O que nós cremos aqui é que até um experimento de Deus com o próprio Moisés. Onde está o coração de Moisés? Será que Moisés ia pensar nele mesmo e ignorar todo o povo? Será que Moisés estava conectado com Deus? Porque olha a ideia de Moisés aqui. A ideia de Moisés é defender Deus, não defender ele. Não defender o povo. Ele está intercedendo pelo povo, mas defendendo a ideia de Deus. O coração dele está conectado em Deus. E aí o coração dele conectado em Deus, Deus pega então e responde a oração que Moisés está fazendo, a intercessão. Ele se colocou no lugar do povo. E agora 32 e 32, por favor. O verso de número 32 do mesmo capítulo, 32. Mas agora lhe imploro, perdoe o pecado deles. Se não, peço que me risque o livro. Peço que me risque o livro que o Senhor escreveu. Então, agora tá. Então peço que risque, em uma outra versão, risque o meu nome, né, do teu livro. Então Moisés, ele ainda continua intercedendo de forma muito intensa. Então ele continua intercedendo de forma muito intensa. Aí o Senhor responde para ele no verso número 33. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todos os que pecaram contra mim. Agora vai e leve o povo para o lugar que eu mandei. Lembre-se que o anjo do Senhor guiará você. Amém? Então olha o que nós vimos aqui. A intercessão mudou uma sentença para o povo. A sentença de Deus, Deus irá exterminar todo mundo. Agora Moisés intercedeu, se colocou no lugar. Ele chegou até a falar com Deus: se o Senhor não fizer, risca meu nome então e tal. O Senhor virou para ele, foi de uma forma muito clara: eu vou riscar o nome do meu livro daqueles que pecaram contra mim. Agora o teu não, você está na brecha, mas agora então tá, vai com esse povo então. Como quem diz, sai com esse povo de perto de mim, porque esse povo é obstinado de coração. Mas a intercessão mudou uma sentença que estava sobre o povo. Amém? Então olha o poder da intercessão, tá? Então no Antigo Testamento ainda, Jeremias, capítulo número 14, por favor. Jeremias 14. O capítulo todo ele é bem grande, mas marque isso aí na tua Bíblia, só para que você leia depois e veja em casa. Então, isso é uma intercessão do profeta, tá? O profeta está intercedendo a respeito de uma grande seca, Jeremias capítulo número 14, ele está intercedendo para o povo, para que Deus tente misericórdia, e que Deus ele liberte o povo, tá? Amém? Então tá, gravou isso aí, né? Vamos, Esdras capítulo número 9, verso número 6. Esdras 9 e o verso número 6. E disse: meu Deus,
estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça. A nossa culpa tem crescido até os céus. É isso? Amém. Exatamente, é isso mesmo. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui uma intercessão de Esdras para o povo. E aí ele se coloca no lugar do povo e ele começa a pedir perdão. Por que é o povo? Olha o contexto e como que ele coloca. Estamos afundados nos nossos pecados que sobem até o céu. Ele está falando da ação do povo, da ação de todos os povos. E aí ele está orando, olha, quando chegou a hora do sacrifício, verso número 5, do sacrifício da tarde, eu saí daquele abatimento e me ajoelhei para orar, usando ainda as roupas rasgadas. Então levantei as mãos para o céu, meu Deus, e disse. E aí quando ele começa a orar, pedindo. Então ele está orando, intercedendo, e ele está clamando. E ele não está falando sobre o pecado dele, ele está falando sobre o pecado do povo, os nossos pecados. Estamos afundados nos nossos pecados. Você acha que o profeta estava afundado no pecado? Você acha que Esdras estava afundado no pecado? Não, ele não estava. Ele estava intercedendo pelo povo. Ele estava fazendo a sua oração e intercedendo pelo povo. Se colocou no lugar do povo, intercedendo. Agora o capítulo 10, o verso 44. 10, 44. Todos esses homens haviam desposado mulheres estrangeiras. Eles tiveram que se divorciar delas e as despediram com seus filhos. Amém. Olha o que está acontecendo. O povo afundado no pecado, casado com as mulheres estrangeiras, debaixo de um regime da lei do Antigo Testamento, que eles não poderiam casar com nenhuma mulher estrangeira. Amém? Então, debaixo do regime da lei do Antigo Testamento, os judeus não poderiam casar com nenhuma mulher estrangeira, e eles estavam todos casados. E aí eles estavam afundados no pecado. Essa é a oração do povo, clamando, olha, Senhor, tem misericórdia de nós. Por quê? Porque o povo estava vivendo um tempo difícil, um tempo de cativeiro, um tempo de aflição. E aí eles estão clamando, o profeta está clamando como nação, Esdras está clamando como nação, clamando para a nação, tem misericórdia de nós. E aí o que é que acontece? Há um conserto deles. Então olha o pedido de perdão pelos pecados, há uma conscientização do pecado, e o povo se arrepende, divorciam das mulheres e mandam elas embora com seus filhos, e eles se consertam diante de Deus. Amém? Então, quando nós colocamos na posição de intercessão, nós temos capacidade pelo Espírito Santo de mudar circunstâncias adversas. Amém? Então, sobre os reformadores, os grandes homens de Deus, na reforma da igreja, irmão, há grande testemunho de homens que se colocaram na brecha, intercedendo por cidades, oraram, pregaram a palavra, fizeram grandes obras evangelísticas e grandes manifestações de arrependimento aconteciam. Há relatos de queimas de imensas revistas pornográficas, de grandes materiais que eram contrários aos princípios do Senhor, queimados na porta da cidade. Diz que em uma das cidades, em um dos relatos, esses homens se converteram ao Senhor de tal maneira que fizeram uma fogueira gigante na entrada da cidade com tudo aquilo que desonrava o nome do Senhor. Livros de bruxaria, de feitiçaria, foram levados tudo e lançados num arrependimento, uma conversão verdadeiramente ao Senhor. Então, o poder da intercessão, irmão, nós como intercessores, nós temos autoridade, nós somos autoridades, nós temos autoridade, então nós temos que usar essa arma poderosa para interceder pelas pessoas que estão afastadas do Senhor, pelas pessoas que não estão vivendo no centro da vontade do Senhor, pelos aqueles que estão dentro da igreja, mas ainda não entenderam a verdadeira mensagem, por aqueles que estão se desviando. Então, nós vimos dentro da palavra de Deus, no Antigo Testamento, o poder da intercessão. Aí nós ainda temos o exemplo de Daniel, que nós vamos saltar aqui, mas Daniel capítulo de número 9, versículo de número 19, Daniel ele está orando e pedindo para que o Senhor visite o povo, para que o Senhor tenha misericórdia da cidade. Então, quando nós vimos dentro do Antigo Testamento vários exemplos de grandes homens de Deus, que eles intercederam pelos povos, o mesmo povo estando em pecado, tá? Eles lá intercedendo, clamando a Deus, nós vamos aprendendo então de que a intercessão ela é muito poderosa. E agora no Antigo Testamento, João capítulo de número 17, no Novo Testamento, né? Eu falei, velho, antigo, né? Então novo, no Novo Testamento, a oração sacerdotal de Jesus é uma grande intercessão, e é nesse texto, abre por favor João capítulo 17, nós não vamos ler todo, é óbvio, mas
é nesse texto aí poderoso que eu descobri que Jesus orou pela minha vida. E quando eu descobri que Jesus ele orou pela minha vida, isso mudou a minha forma de pensar. E jamais consigo concordar que eu sou um derrotado, amém? É verdade. Jesus ele orou por mim, ele orou por você também, tá? Só para você ficar mais tranquilo aí. Quando Jesus acabou de dizer todas essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifique o seu Filho, para que o seu Filho possa glorificar o Senhor. Amém. Amém. Esse é o capítulo, o verso 1, né? Amém. Não, mas é isso aí mesmo. Não é para ler todo, não, porque o texto é muito grande. Então, isso aí é só uma referência de que Jesus, essa é uma oração específica de Jesus, ele orou a Deus, pedindo para que Deus glorificasse o nome dele e cumprisse aquilo que era a vontade dele. Agora nós vamos achar aqui dentro do texto a parte que Jesus ele intercede por cada um de nós também. Está bem mais à frente aí um pouquinho. 20, verso número 20. Por favor, pode ler. Não estou orando somente por eles, mas também por aqueles que crerão em mim no futuro por causa do testemunho deles. Minha oração por todos eles e que sejam um, tal como eu e o Senhor somos, o Pai, ó Pai. Porque assim como o Senhor está em mim e eu no Senhor, assim estejam eles em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Amém. Somente até aí, tá? Então, o contexto aqui de uma intercessão no Novo Testamento, uma oração sacerdotal de Jesus, onde ele inicia, né, se colocando diante de Deus, fazendo uma oração, e aí no verso número 20, ele fala: e não peço somente por eles, porque Jesus está orando, ele inicia lá falando dele, depois ele apresenta os discípulos, mas ele não para nos discípulos não, e aí ele vem no verso número 20, grava isso aí na tua Bíblia: Jesus orou por você. Jesus ele intercedeu para que nós fôssemos e cumpríssemos a vontade de Deus. Aí ó, não somente peço por este, mas por aqueles que também vão crer em mim. Na versão da Bíblia ali, está lá no futuro. Que futuro é esse? Nós, irmãos, fomos alcançados por essa oração poderosa de Jesus. Então, há uma oração, uma intercessão de Jesus diante de Deus. Então, se há uma oração de Jesus diante de Deus, e se as orações diante de Deus forem segundo a vontade de Deus, e é o próprio Jesus, que é Deus que está intercedendo, irmão, é uma oração que tem resposta. Se é uma oração que tem resposta, nós, para sermos abençoados, só precisamos nos colocar na posição. Então nos colocamos na posição de ser abençoado, e Deus quer nos fazer um junto com Jesus para manifestarmos. E o que é ser um com Jesus? É ter o mesmo pensamento, é ter as mesmas atitudes, é ter o mesmo propósito, é pensar da mesma forma, é estar conectado e ligado naquilo que é a vontade dele. Então Jesus, qual é o convite de Jesus? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Glória a Deus, mas não para aí não para no alívio não. Aí chega no alívio e fala: agora você toma sobre você o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então toma sobre mim o meu jugo. O que é o jugo? O jugo é uma peça que faz dois animais que estão arando terra caminharem juntos, na mesma marcha. Então o jugo de Jesus é uma simbologia de que nós devemos absorver os ensinamentos dele e andar numa mesma marcha com Jesus. Então se Jesus quer fazer, eu não posso ser oposição. Se Jesus está desejoso de fazer, eu tenho que caminhar junto com ele. Qual é o propósito de Jesus? Salvar todo mundo, então eu tenho que caminhar junto com ele. Qual é o propósito de Jesus? Que todos estejam ligados em Deus, livres do pecado, então eu tenho que caminhar junto com ele. Então quando nós entendemos isso aqui, Jesus está orando para que nós e ele sejamos um, assim como Deus é um e nós estamos todos conectados. Deus e Jesus é um, nós estejamos todos conectados, cumprindo o propósito de Deus. Então vamos colocar nessa brecha aí em nome de Jesus. Agora, oração intercessória nos dias atuais. Os intercessores nos dias atuais, deixa eu voltar aqui, devem orar. Por que nós devemos orar? Olha, ó, para que o poder do Espírito Santo venha sobre os crentes. Essa é uma oração poderosa, magnífica. Atos capítulo número 8, verso número 15 e 16. Quem encontrar pode ler, por favor. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia
descido sobre nenhum deles. Amém. Não, acabou, não tem continuação, sim. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja lá no início ainda não tinha chegado toda a mensagem completa. Os discípulos vão a uma cidade, chega lá, eles intercedem para que os crentes daquela cidade recebam o Espírito Santo, porque eles ainda não conheciam. Eles ainda não tinham recebido, eles tinham sido batizados no nome de Jesus, mas não tinham recebido a mensagem completa, porque primeiro a mensagem saiu de que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Depois Jesus morre, ascende aos céus, vem o Espírito Santo. Então há uma nova dispensação, a dispensação do Espírito Santo, e os crentes precisam receber essa dispensação. E aí então há uma necessidade de que nós oramos para que os crentes sejam cheios do Espírito Santo. Então nós podemos interceder e devemos nos colocar na brecha também nessa oração para que todos os crentes sejam cheios do Espírito Santo, vivam na graça do Espírito Santo, no fluir do Espírito Santo, recebam o Espírito Santo. Amém? Que o Espírito Santo venha sobre os crentes. Essa é uma necessidade, não é ouvir aleatoriamente, não, é que façam moradas nos cristãos, que realmente manifestem através dos cristãos. Amém? Então esse é o entendimento e nós devemos orar por isso como intercessores, se colocar na brecha mesmo, para que o Espírito Santo se mova no meio da igreja, em cada cristão, todos sejam cheios do Espírito Santo. Amém? E aqui não tem essa, quanto mais cheio melhor para nós. Quantos irmãos forem cheios do Espírito Santo, mais cheios do Espírito Santo, mais abençoados nós somos como irmãos dessas pessoas cheias do Espírito Santo. Amém? Então vamos nos colocar na brecha para que o Espírito Santo desça sobre toda a igreja. Orar por quê ainda? Nós devemos interceder por quê? Por curas. Tiago, capítulo de número 5, verso de número 16. Lá no finzinho da Bíblia. Tiago 5, verso de número 16. É um dos livros mais difíceis de achar na Bíblia às vezes, né? Portanto, confessem seus pecados aos outros e façam orações uns pelos outros. A oração de uma pessoa que tem muito poder. E aí depois vem um exemplo sobre o profeta Elias aí, mas o importante é nós entendermos no verso de número 15. O verso de número 15 está falando: e essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. E aí depois é essa instrução para a gente orar uns pelos outros. Mas o poder da intercessão, no verso 14, começa a instrução. Se tiver alguém doente, vocês vão lá, chama o presbítero, ele vai orar e essa oração vai fazer com que as pessoas sejam curadas. Então há um poder de cura. Nós temos autoridade como igreja a orar pelos doentes. Tá? Então nunca esqueça de interceder, de orar pelos enfermos, os doentes, os hospitais. Irmãos, é terrível a doença e todos nós sabemos disso. É terrível ter um filho doente, um parente doente, e a gente não pode fazer nada por ele, mas a gente conhece um Deus que pode. Então interceder por pais aflitos com filhos doentes, por filhos aflitos com pais doentes. Então nós temos que entrar nessa brecha, colocar na posição e orarmos para que essas pessoas sejam curadas. Amém? Devemos orar ainda por perdão dos pecados. Atos capítulo de número 7, verso de número 60. E que as pessoas que às vezes falam: eu não sei por que eu vou orar, irmãos. Olha a extensa lista aí, ó. Começa a lembrar disso depois, vai faltar tempo para orar. Você vai ter que dobrar para o Senhor, não dá tempo para orar para mais ninguém agora, não precisa dormir. Mas não vai faltar mais conteúdo. Atos 7, verso 60. E pondo-se de joelho, clamou em alta voz: Senhor, não coloques este pecado para eles carregarem. E tendo dito isso, adormeceu. Adormeceu, ele morreu, em outra versão. De quem está falando o texto aí? Alguém sabe? Estevão. É isso? O texto está falando de Estevão? Olha para trás aí. Sim. Estevão sendo apedrejado. E aí sendo apedrejado, o mesmo exemplo de Jesus, né? O mesmo exemplo de Jesus, crucificaram Jesus e tal, dizendo: Pai, não impute esses pecados sobre eles, perdoa eles desses pecados. Então Estevão sendo apedrejado, falando: Pai, perdoa eles desses pecados que eles estão cometendo, tende misericórdia deles, eles precisam alcançar o Senhor. Irmãos, olha como é que é a visão de quem está em Cristo verdadeiramente, e é essa visão que nós precisamos ter.
É alguém que está sofrendo mal, está morrendo, sendo apedrejado pela pessoa e está clamando para que Deus não coloque esse pecado na conta deles, e que Deus liberte eles. Irmãos, é essa visão, é isso que nós devemos ter dentro do nosso coração. Sabe o que é isso, irmão? É quando alguém te humilha numa situação qualquer, num trânsito. Eu uso muito trânsito aqui, né? Porque acho que é o lugar mais fácil a gente se estressar, né? É o lugar mais fácil a gente esquecer que a gente é crente, é no trânsito. Então, quando está acontecendo essa situação, a gente deve pedir para que a pessoa seja abençoada ainda. Olha só, não é só ignorar a pessoa, não. Senhor, tem misericórdia dele, não impute esse pecado nele, não, né? Senhor, salva ele, liberta ele desse pecado em nome de Jesus, dessa conduta de vida. Então, deve ser esse o nosso posicionamento como cristão. Amém? Ainda, né, devemos orar para que Deus capacite as pessoas e enche elas de autoridade para governarem bem. Olha 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. 1 Timóteo capítulo 2, verso de número 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a paciência e dignidade. Amém. Glória a Deus. Então, o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo está dizendo o quê? Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graça. Só aí já bastava para nos indicar que nós temos necessidade de orar. Agora ele vem colocar algumas causas que nós devemos orar também. E as causas aí ele coloca por todas as pessoas, mas também orem pelos reis e pelos governantes, ou as pessoas que têm autoridades. Presidentes, vereadores, governadores, senadores, deputados. Lá no Brasil nós conhecemos todos esses cargos aí. É fácil orar para essas pessoas, para que eles governem bem? Não é fácil não, né? É complicado, né? O governo hoje é complicado. O que nós vamos fazer? Se a gente quiser ser abençoado, a gente não pode ficar só indignado. A gente deve orar para que ele governe bem. Essa é a verdade. Aí a gente fica com medo de ele governar bem e ser reeleito de novo. É isso que é o nosso medo. Vai governar bem, vai ser reeleito de novo, vai ficar mais... Não, mas se ele governar bem, se ele mudar o coração, a nação é abençoada. Se mudar o coração, nós somos abençoados. Então nós precisamos entender isso e devemos orar. Esquecer agora, coloca de fora todo o envolvimento com corrupção, tudo aquilo que gerou escândalo, e nós focamos, Senhor, capacita para que ele governe bem. É difícil a gente entender como que Deus vai fazer, mas nós precisamos entender que a ação de Deus, irmãos, ela é poderosa, e nós precisamos crer no Deus que nós servimos e na autoridade e no poder que ele tem para estabelecer governo, mesmo que pessoas não sejam obedientes a Deus, eles obedeçam a Deus. O nosso Deus é poderoso para fazer isso. Quantos homens de Deus não foram abençoados por homens ímpios, por causa do temor que Deus causava no coração deles? José no Egito, o que ele foi? Ele foi abençoado, ele foi colocado num lugar de honra. É ou não é? Agora, temia a Deus? Faraó temia a Deus? Não, mas viu nele e quis fazer. Mas era ele que estava fazendo? Não, era Deus operando através da vida de Faraó, para que ele fosse então estabelecido governador. Então ele foi estabelecido governador. Daniel, nós temos grandes outros exemplos na Bíblia, onde há uma intervenção de um homem ímpio, porque Deus está estabelecendo um governo abençoado para poder cumprir uma grande obra. Então, se nós nos colocarmos na posição e pararmos, irmão, com a implicância, porque o que tem de crente falando mal à vontade do presidente, eu não estou defendendo não, mano. Eu também era contra, também não queria que ganhasse. O presidente do Brasil agora, Lula, eu não queria que ele ganhasse, mas agora que ganhou, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar profanando, eu vou ficar falando mal, difamando? Não, até porque as ações dele falam por si.
mas agora eu vou orar e pedir para que Deus tenha misericórdia do povo e que Deus mude o coração dele. E se Deus mudar o coração dele, imagine, irmão, ele aceitar Jesus. Qual igreja que vai congregar do jeito que está o negócio? Vai ficar difícil, né? Ninguém vai aceitar ele na igreja. Então, mas se é essa mentalidade nós precisamos ter. Se a pessoa se converter e mudar, irmãos, era uma bênção. Pedro era um dos apóstolos mais atribulados, que tinha difícil. Quando Jesus está sendo preso lá no jardim, lá o que acontece? Pedro arranca uma espada e vai cortar a orelha. Aí Jesus fala: Pedro, basta, você não aprendeu nada até agora. É como Jesus fala assim: não vai ter jeito com você, né? Mas tinha jeito, porque Jesus persistiu com ele, não abandonou ele de modo nenhum, não deixou ele para lá de modo nenhum. E ele foi um dos grandes exemplos na igreja primitiva, ele foi um dos grandes líderes da igreja. Então, irmão, nós temos que entender isso, orar para que Deus capacite os governantes, para que eles governem bem, porque no fundo nós estamos nessa sociedade e nós precisamos ter uma vida quieta, é o objetivo, uma vida quieta, sossegada, e sempre mantendo a honestidade, né, e a piedade. Mas o propósito da oração para que eles governem bem, nós seremos beneficiados com isso. Então vamos orar para que isso aconteça também na nossa nação, na nação brasileira, para que isso aconteça também em Portugal. Portugal, a política não é muito clara, né, o que está acontecendo e tal, não se debate muito política ainda, né, nas ruas, a gente não conversa muito sobre isso. No Brasil o pessoal toma um partido e defende aquilo e vira como a gente costuma dizer, um frevo, né, aquilo lá. Todo mundo está envolvido, todo mundo fala, todo mundo é especialista naquilo. Agora aqui não, aqui é tudo mais reservado e tal, tudo muito quietinho, mas nós precisamos orar para que o Antônio Costa governe bem, o primeiro-ministro, né, governe bem, o presidente, ele governe bem, para que as autoridades, os presidentes das juntas, irmãos, eu tenho que confessar, eu não sei nem o nome do presidente da minha junta de freguesia, e nós precisamos consertar isso, e interceder para que haja um governo bom e nós sejamos abençoados, e o nome do Senhor seja glorificado. Então, quanto mais bênção nós tivermos, melhor é para o reino de Deus, amém? Orar por mais o que? Interceder pela obra missionária, se colocar, eu não sou missionário, o Senhor não me enviou, mas existem missionários lá que precisam de um favor de Deus, nós devemos interceder por eles, se colocar no lugar deles e orar, como se você estivesse perdido lá num lugar terrível e difícil acesso, nós devemos orar. Olha o que diz Mateus capítulo 9, versículo de número 38. Pode ler, por favor. Rogai, pois, ao Senhor da seara, e mande ceifeiros para a sua seara. Amém. Ceifeiros, evangelistas, obreiros, homens corajosos, dispostos a levantar a bandeira do Evangelho. Esses ceifeiros aqui nós precisamos orar para que Deus ele envie missionários, levante grandes homens de Deus e faça grande obra para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então nós vamos encerrando nosso estudo por aqui, entendendo o poder da intercessão, entendendo por que nós devemos orar, pegando algumas ferramentas, né, obra missionária, Deus capacitar, né, os governantes. Essa é a parte mais difícil. Hoje nós saímos com essa lição aqui, mas temos de orar para Deus capacite eles, para que eles governem bem, para que nós sejamos abençoados. O Diácono Robson gosta de falar de política, mas há uma necessidade, né, há uma necessidade de nós nos colocarmos nessa posição. Só Deus e o ministério. É só Deus, né? É só Deus. Não é fácil não, mas nós precisamos disso. Amém? Então nós vamos fechar aqui. Nós temos mais partes sobre a intercessão. De repente nós concluímos o estudo na próxima semana. Amém? Então somos edificados nessa noite em nome de Jesus. Amém. Fomos Amém. despertados a uma vida de intercessão, a colocar na brecha por outra pessoa, a colocar na brecha e orar para que Deus tenha misericórdia, para que Deus enche o Espírito Santo, para que Deus cure os doentes. Nós devemos tirar tempo para nos colocarmos nesses lugares, no lugar dessas pessoas, intercedendo por elas, amém? E como homens e mulheres de Deus, nós vamos ser revestidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai trabalhar em nós. Então quando vir no teu coração, irmão, aproveita e ora. Eu gosto sempre de orar, e a oração do Pai Nosso é um grande exemplo disso. Grande exemplo disso. Como é que é a oração do Pai Nosso? Como é que é? A oração modelo que Jesus ensinou, tá? Isso não é a oração da igreja católica, não. Irmão, porque muitas vezes a gente não tem a prática de fazer a oração
do Pai Nosso, porque nós entendemos a oração do Pai Nosso como modelo. Tá? Então, a oração modelo. Quando Jesus ele é velho, Pai Nosso, ele está indicando para quem que nós vamos pedir? Para Deus, Pai Nosso. E aí depois Jesus, santificado seja o teu nome. Ou seja, começamos direcionando para Deus e honramos a Deus. Então aí, irmãos, só aí já dá para a gente passar um dia inteiro orando. Tá? Se você começar a direcionar para Deus, falar do amor de Deus e glorificar o nome de Deus, dá para passar o dia inteiro orando. Mas o foco aqui agora é nós observarmos como que é colocada a oração. A oração ela é colocada no plural. E por que é colocada no plural? Porque não oramos só pela gente, nós oramos por todos. A nossa oração já deve ser intercessória. Então o filho está doente, né? Senhor, cura o meu filho. Senhor, cura todos os filhos que estão doentes, todas as crianças que estão sofrendo. Senhor, tem misericórdia e profetiza cura sobre as crianças. Visita os hospitais. Nós devemos entrar na brecha como homem de Deus e mulher de Deus. Então, o pão nosso de cada dia não é o meu pão. Senhor, abençoa a minha despensa. Senhor, não deixa faltar. Senhor, traz provisão financeira. Eu estou precisando que o Senhor abençoa, porque eu não sei como é que vai ser o meu dia de amanhã. Peraí, está errado, não é assim. Senhor, abençoa todos aqueles que estão passando necessidade. Senhor, traga provisão para todos os teus filhos que precisam de alimento, precisam de provisão, precisam de portas financeiras abertas. Então, uma oração no coletivo, no plural, uma oração para mim, uma oração para nós. Então isso é uma intercessão poderosa. Isso é a gente colocar na brecha, irmão, para que o reino de Deus venha na terra, para que seja feito na terra assim como é no céu. Mas é um pedido para que seja estabelecido, para que o nosso vizinho seja abençoado, para que os nossos colegas sejam abençoados, para que os nossos inimigos sejam abençoados, alcançados por Deus. Amém? Então quando nós colocamos nessa posição, nós vamos sendo cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai usando a nossa vida para poder manifestar aquilo que é a vontade de Deus. Então, se somos um em Cristo, nós vamos manifestar Cristo. E a intercessão ela é poderosa para isso. E nós devemos levar uma vida de intercessão. Amém? Então, em nome de Jesus, encorajo você e desafio você. Nos próximos dias, observe bem como é que está sendo a sua vida a nível de intercessão. Tem intercedido? Você intercede pelas pessoas, você ora, apresenta causas de pessoas, separa tempo só para isso. Fala assim, nossa, eu ia orar por mim, não, mas não vou orar por mim não. Levanta a madrugada, intercede pela vida de alguém, profetiza na vida de alguém. Amém? Faça propósito pela vida de alguém. Você já fez jejum por uma pessoa específica? Não jejuou por você, não, você jejuou para que Deus operasse na vida de alguém. O jejum ele tem um propósito muito específico. O propósito do jejum é aquebrantamento, arrependimento, mas numa intercessão a gente pode colocar nessa brecha pela vida de uma outra pessoa. Amém? Então quando nós fazemos isso, Deus ele vai operando. Então vamos viver isso de forma intensa, de forma poderosa, para que o nome do Senhor seja glorificado. E falando de evangelismo, para que outras pessoas sejam alcançadas pelo poder do Senhor. Amém? Então nós vamos encerrando o nosso estudo de hoje, o nosso culto. Eu quero orar com você, para que o Espírito Santo de Deus nos capacite, nos enche de autoridade, nos dê sensibilidade, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Amém? Então nós vamos orar, né? Eu queria pedir o Diácono Robson que dirigisse a Deus em oração, encerrando esse estudo em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor Pai, por essa oportunidade, Senhor Pai, que o Senhor estarmos aqui reunidos, Senhor Pai, para aprender mais da Tua palavra. Meu Deus, que da honra, Pai, nós somos instruídos, Senhor Pai, com sabedoria na Tua palavra sobre a intercessão. Meu Deus, querido Pai, sobre, Senhor Pai, nos posicionarmos, Senhor. Deus, que está intercedendo, Senhor Pai, pelas causas, Senhor Pai, dos nossos irmãos, amigos. Deus, querido Pai, pelas autoridades, Senhor Pai, dos nossos países. Pai querido, continua, Pai, conosco, nos ajudando, Senhor Pai, nesse aprendizado. Pai querido, Pai, que não fique só por hoje, Senhor Pai, mas que nós possamos meditar, Senhor Pai, em tudo que foi nos ensinado nesses dias. Pai querido, que nós possamos guardar, Senhor Pai, a Tua palavra continuamente sobre o nosso coração. Pai querido, Pai, guardarmos e meditarmos nela dia e noite. Pai querido, muito obrigado, Senhor Pai, ao sairmos daqui, ó Pai, leva-nos debaixo da sua potente mão, guarda-nos, Senhor Pai, as nossas vidas nessa restante semana, e nós possamos, ó Pai, cada dia mais, ó Pai, estarmos dispostos a aprender e a praticar, Senhor Pai, a tua palavra, os teus ensinamentos. Pai querido, fique conosco, em nome de Jesus. Amém.
as mãos na posição de receber, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Deus sobre a face da terra. Você que recebe diz amém.